Então nós fizemos aqui algumas anotações e nós vamos ler para ser mais práticos, mais objetivos. Para ter vitória sobre esse sentimento de medo, precisamos confiar e amar a Deus completamente. Veja o que está em João, no capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. 1 de João, capítulo 4, verso 18, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 de João, capítulo 4, verso 18, nos diz assim a palavra do nosso Deus: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo ou punição, em outras versões, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então veja bem, nós temos falado nas nossas pregações, nas nossas mensagens, que nós precisamos conhecer a Deus. Para o cristão ser vitorioso, ser bem-sucedido, ser próspero, receber as bênçãos de Deus, é essencial, é fundamental, é indispensável conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus especialmente por meio da sua palavra, mas com revelação do Espírito dele, do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, nós também vamos experimentar o amor de Deus. Ele vai se revelar a nós, porque Deus é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos e cuida maravilhosamente bem. Então, quanto mais melhor nós conhecemos a Deus, mais nós vamos desfrutar do amor de Deus, mais nós vamos saber que Deus está conosco, que Deus está próximo de nós, que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, que Deus nos cuida, que Deus nos abençoa. Amém? Se nós não compreendermos bem o amor de Deus, nós podemos incorrer no erro de ir para dois extremos opostos. Pensar que Deus é aquele Deus bonzinho que tolera tudo e que concorda com tudo que de errado que a gente faz. Aí é muito comum nós ouvirmos no nosso meio: não, mas o Deus que eu conheço, ele não faz isso não, mas o Deus que eu sirvo não é assim não. A pessoa querendo justificar o seu comportamento errado, que está contrário à vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada, na sua palavra, alegando que Deus é amor. Porque Deus é amor, então Deus tolera as coisas erradas que a pessoa está fazendo. Não é assim. Não é assim. O amor de Deus realmente é real. Deus realmente ele faz tudo motivado por esse amor. Mas o amor de Deus ele é tão superior ao nosso que nós temos dificuldade para compreender claramente, exatamente. Então nós precisamos da ajuda dele mesmo se revelar a nós, mas especialmente baseado na sua palavra, porque Deus ele é fiel à sua palavra, ele não sai da sua palavra, ele não foge da sua palavra para agradar a ninguém. Se ele quiser fazer algo particular, excepcional, numa determinada situação, por alguém, ele pode fazer, mas isso é com ele. Mas porém, na normalidade, na grande maioria das vezes, ele vai agir sempre baseado na sua palavra. E mesmo quando ele faz algo particular, especial, como nós falamos agora, ele não vai se contradizer não. Às vezes nós pensamos isso, porque nós não entendemos às vezes quando por exemplo, uma pessoa que nós sabemos de algum erro que ela comete, ela recebe uma bênção de Deus. Aí nós julgamos: não, mas espera aí, Deus está sendo parcial com aquela pessoa ali, ele abençoa aquela pessoa e ela comete tal pecado, ela erra nisso. Mas isso é porque nós não é uma coisa que nós não deveríamos fazer, porque nós não conhecemos o coração da pessoa e não conhecemos também a intenção de Deus. Porque pensa bem, se para Deus abençoar um de nós, ele fosse rigoroso a ponto de não abençoar ninguém que não errasse, que não pecasse, ninguém seria abençoado por Deus, não é mesmo? Então nós todos somos falhos, nós todos pecamos.
E nós nos esforçamos para não permanecer na prática do pecado, para evitarmos o pecado, mas vez por outra infelizmente a gente pega. Então assim, nós temos que ter cuidado com essas análises, com essas comparações. Eu sinceramente não gosto de comparações, eu evito comparações. Eu quero saber da minha vida com Deus. Se for para eu me comparar com alguém, eu vou olhar só para as qualidades da pessoa. Olha, a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo isso bem feito, ela acerta nisso ou naquilo, então eu vou prestar atenção no exemplo dela, no bom exemplo dela, e vou procurar fazer como ela. Se eu estou tendo dificuldade para fazer alguma coisa, que ela faz bem, corretamente, mas não para as falhas da pessoa. Nós temos que olhar para Cristo. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. E por outro lado, se nós pensarmos que Deus é mau, que Deus ele é severo demais, que ele é aquele Deus que nem sorri, que nem se alegra, que ele é tão exigente que nós não temos a menor condição de fazer o que agrada a ele, nós também vamos errar, porque realmente Deus quer que nós façamos o que lhe agrada, quer que nós obedeçamos a ele, sim, mas ele é misericordioso. E o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Então nós precisamos conhecer a Deus para compreender como que são as manifestações do amor de Deus, como que ele age, como que ele nos trata, com esse amor que é próprio dele. É o amor perfeito, é o amor puro, é o amor santo, é o amor supremo. Então, por isso é que nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Somente quando nós estamos bem próximos de Deus é que nós vamos conhecendo melhor esse amor. É como um filho em relação aos seus pais. Um filho que é muito amado pelos pais, ele convive muito com os pais, ele passa o dia ali na presença dos seus pais, ele vai experimentando aquele amor que os pais têm com ele, o cuidado que os pais têm com ele, e não necessariamente aquela criança ela não passará por alguma correção, porque precisa ser corrigido para aprender a discernir, a entender o que é certo e o que é errado, para fazer o que é certo. Então Deus também age assim conosco, Ele nos corrige, mas Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós, amém? Então nós pesquisamos aqui e identificamos que existem alguns tipos de medo. Nós não vamos falar todos, mas alguns. Por exemplo, medo da pessoa de ficar sozinho. Tem gente que não gosta de ficar sozinho, não consegue ficar sozinho. Se ele ficar sozinho, ele já fica, ele já não tem paz, já perde a paz, ele já fica ansioso, fica preocupado. Se for uma pessoa talvez mais idosa, pensando que vai acontecer algo ruim com ela, tem gente que não consegue ficar sozinho de jeito nenhum. Ele, se ficar sozinho em casa, ele sai para a rua. Se a família sair e ficar sozinho, se ele chegar em casa e não tiver ninguém em casa, ele vai, liga, fulana vem aqui, onde é que você está? Se não for demorar, ele vai atrás, ele quer estar com as pessoas, porque ele tem algum desequilíbrio emocional, ele não é uma pessoa equilibrada. E esse equilíbrio, quando eu falo, eu estou sempre pensando no espiritual, porque se eu for falar do lado psicológico, aí eu vou entrar numa área que eu não tenho conhecimento, e eu não tenho realmente tanto conhecimento, ou quase nenhum, para falar disso. Então eu não estou pensando tanto na questão psicológica. Eu sei que tem um reflexo psicológico, sei que tem fatores psicológicos, mas eu vou falar basicamente do espiritual. É claro que no espiritual também envolve os sentimentos e as emoções, e isso faz parte da nossa natureza humana, de sermos fracos, ou seja, de adoecer, da pessoa ficar doente, de ficar fraco, de não ser aceito, de não ser compreendido, de não ser amado.
de não ter o que comer. Às vezes tem gente que está passando por uma dificuldade financeira, ou pensa que não vai dar conta de pagar as contas, aí fica com medo, e aquele medo se pode tomar uma proporção tal que a pessoa perde o controle, perde o equilíbrio. E quando o medo, ele é tão terrível, que quando a pessoa vai ficando dominada pelo medo, o diabo está ali presente, porque o espírito do medo que nós lemos é um espírito maligno, porque nós lemos também que no amor não há medo. Agora nós lemos em 1 de João 4,18, no amor não há medo. O que o amor de Deus faz? O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, no lugar do medo que o diabo está incitando a pessoa para sentir o medo, e a pessoa talvez não está tendo força para reagir, se ele se sentir amado por Deus, se ele compreender o amor de Deus, se ele experimentar o amor de Deus vai entrar e o medo vai sair. Glória a Deus. Então o amor entra e o medo sai. Quando o amor de Deus entra em nós, nos nossos corações, tudo que não é de Deus vai saindo. Talvez não saia de uma vez só, mas vai saindo. À medida que nós vamos crescendo na nossa fé, aumentando a nossa confiança em Deus, nós vamos nos fortalecendo em Deus, as coisas que não são de Deus têm que sair da nossa vida, e começa pelo nosso coração. Tem que sair toda sujeira, toda imundície, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é impuro tem que ser substituído pelas coisas de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade, pela fraternidade, pela justiça, pela paz, pela fé, pela esperança, pela alegria verdadeira que vem no nosso espírito. Amém? Então essas são as mudanças que nós precisamos buscar. Em várias passagens nós vemos que Deus nos exorta a vencermos o medo, o temor no sentido de medo. Nós vamos ler alguns versículos para fortalecer a nossa fé. Amém?